Boa tarde a todos. Hoje, 27 de outubro de 2024, estaremos apresentando a 12ª apresentação da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, do Conceito Rosa Cruz e Cosmos de Max Rendel, capítulo 12, a evolução da Terra, a raça lemúrica. Vamos iniciar nossa apresentação com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bem, vamos começar então a nossa leitura. A raça lemúrica. Encontramos-nos agora em condições de compreender as informações seguintes, referentes às entidades humanas que viveram na última parte da época lemúrica. A atmosfera da Lemúria era ainda muito densa, parecida à névoa ígnea no período lunar, porém mais densa. A crosta terrestre começava a adquirir dureza e solidez em algumas partes, mas noutras estava ainda em fusão. Entre essas ilhas de crosta dura havia um mar de água em ebulição. Erupções ardentes lutavam contra a formação da crosta que progredia e, rodeando, os aprisionava. O ser humano vivia sobre as partes mais duras e relativamente resfriadas, entre bosques gigantescos e animais de enorme tamanho. As formas dos animais e dos seres humanos eram muito plásticas. Já se formava o esqueleto, mas havia no ser humano um grande poder de modelar a carne do seu corpo e dos animais. Ao nascer, podia ouvir e tinha sensibilidade tátil, mas a percepção da luz só veio mais tarde. Atualmente, há casos análogos em animais. Os filhotes dos cães e gatos recebem os sentidos da visão algum tempo depois de nascer. Os lemurianos não tinham olhos. Eram 2 pontos, 2 manchas pequenas, sensíveis à luz solar e difusa e vagamente atravessava a atmosfera do povo da antiga Lemúria. Desde então, a construção dos olhos progrediu, mas até o final da época Atlântica não havia o sentido da visão, como hoje o conhecemos. Enquanto o Sol era eterno e a Terra era parte do grande globo luminoso, o ser humano não precisava de nenhuma iluminação externa. Ele era luminoso. Quando a Terra obscura foi separada do Sol, se tornou necessário poder perceber a luz, e o ser humano a percebia quando os raios incidiam sobre ele. A natureza construiu os olhos para receberem a luz, em resposta à função já existente, segundo o princípio invariável demonstrado habilmente pelo professor Huxley. A ameba não tem estômago e, entretanto, digere. Ela é todo o estômago. A necessidade de digerir o alimento formou o estômago no transcurso do tempo. Porém, a digestão existiu antes da formação do canal digestivo. De maneira análoga, a percepção da luz produziu os olhos. A luz criou e mantém o olho. Onde não há luz alguma, não podem existir olhos. Em experiências com alguns animais que metidos em cavernas, foram derivados de sua luz. Os olhos degeneraram e até se atrofiaram, por não haver luz alguma para sustentá-los, já que os olhos são desnecessários em cavernas escuras. Os lemurianos necessitavam de olhos, tinham percepção da luz e a luz começou a construir os olhos como resposta àquela exigência.
A linguagem era de sons análogos aos da natureza. O murmúrio do vento nos bosques imensos que cresciam luxuriantes naquele clima supertropical, o ulular da tempestade, o ruído das cataratas, o rugido dos vulcões, todos esses sons eram para o ser humano, de então como vozes dos deuses de quem sabia ter descendido. Do nascimento do seu corpo, nada sabia. Não podia vê-lo, nem ver outras coisas, mas percebia os seus semelhantes. Era uma percepção interna, um tanto semelhante a quando percebemos pessoas ou coisas em sonhos. Todavia, com uma diferença importantíssima. Estas percepções internas eram claras e racionais. Nada conhecia, portanto, sobre o corpo e nem sequer sabia que tinha um corpo. Do mesmo modo que não sentimos que temos estômago quando em boa saúde. Só nos lembramos da sua existência quando os abusos provocam dores. Em condições normais, não nos lembramos do estômago se somos completamente inconscientes dos seus processos. A mesma coisa acontecia com os lemurianos. Os corpos lhes prestavam excelentes serviços, embora inconscientes da sua existência. Foi a dor o meio de lhes fazer sentir o corpo e o mundo externo. Tudo quanto se relacionava com a propagação da raça e com o nascimento era executado sob a direção dos anjos, por sua vez guiados por Jeová, o regente da lua. A função procriadora era exercitada em determinadas épocas do ano, quando as linhas de força de planeta para planeta formavam ângulo apropriado. Como a força criadora não encontrava obstáculo algum, o parto se realizava sem dor. O ser humano era inconsciente do nascimento, porque sua inconsciência do mundo físico era análoga à nossa, agora durante o sono. Só mediante o íntimo contato das relações sexuais, o espírito sentiu a carne e o ser humano conheceu a sua esposa. A isto se referem várias passagens da Bíblia. Por exemplo, Adão conheceu Eva e ela concebeu Sete. Eucaná conheceu Ana e ela concebeu Samuel. E a pergunta de Maria: como poderia conceber se não conheço homem algum? Está aqui também a chave para o significado da árvore do conhecimento, o fruto que abriu os olhos de Adão e Eva, a fim de poderem conhecer o bem e o mal. Anteriormente conheciam somente o bem, mas quando começaram a exercer a função criadora independentemente, sem o conhecimento das influências astrais, como tem sido característica dos seus descendentes, conheceram o sofrimento e o mal. A suposta maldição de Jeová não foi maldição, de maneira alguma. Foi uma clara indicação do efeito que, inevitavelmente, produziria a força criadora quando empregada na geração de um novo ser, sem tomar em conta as determinantes dos astros. Assim, o emprego ignorante da força geradora é o principal responsável pela dor, a enfermidade e a tristeza. O lemuriano não conhecia a morte, porque no transcurso de longas eras, quando o corpo se tornava inútil, entrava noutro completamente inconsciente da mudança. Como a consciência não estava focada no mundo físico, para ele, abandonar seu corpo para tomar outro corpo era como a queda de uma folha seca de árvore, logo substituída por novo broto. A linguagem era algo santo, não como a nossa, uma linguagem morta, um simples arranjo de sons. Cada som emitido pelos lemurianos
tinha poder sobre os semelhantes, sobre os animais e sobre a natureza circundante. Portanto, sob a orientação dos senhores de Vênus, que foram os mensageiros de Deus, os agentes das hierarquias criadoras, o poder de expressão foi usado com grande reverência, como algo mais sagrado. A educação dos meninos diferia muito da educação das meninas. Os métodos educativos ligurianos seriam chocantes para a nossa mais refinada sensibilidade. Para não ferir os sentimentos do leitor, falaremos unicamente do menos cruel de todos eles. Cumpre recordar que, não estando os corpos dos lemurianos tão altamente sensibilizados como os corpos humanos dos nossos dias, só mediante práticas duríssimas, por extremamente desumanas que pareçam, se podia compelir sua consciência extremamente obscura e pesada para que ela se voltasse ao mundo exterior. A educação dos meninos era especialmente encaminhada ao desenvolvimento da vontade. Faziam-nos lutar uns contra os outros, em lutas extremamente brutais. Eram empalados em espetos, mas deixados de maneira que pudessem se desempalar à vontade. Para exercitarem o poder da vontade, deveriam permanecer assim, apesar da dor. No mesmo sentido, aprendiam a manter seus músculos em tensão e a transportar imensas cargas. A educação das meninas se encaminhava ao desenvolvimento da faculdade imaginativa. Eram também sujeitas a práticas desumanas e severas, deixadas em bosques imensos para que o som do vento nas folhagens lhes falasse, abandonadas em meio à fúria das tempestades e de inundações. Dessa forma, aprendiam a não temer os paróximos da natureza e a perceber unicamente a grandeza dos elementos em luta. A frequência das erupções vulcânicas era, também, de grande valor como meio educativo, especialmente para despertar a memória. No transcurso do tempo, a consciência foi se despertando e essas práticas cruéis, abandonadas por se tornarem desnecessárias. Porém, naqueles tempos, foram indispensáveis para despertar as adormecidas forças do espírito, a consciência do mundo externo. Tais métodos educativos, que estavam completamente fora de sentido em nossos dias, não chocavam os lemurianos, desprovidos de memória. Não importava quão dolorosas ou aterrorizantes fossem as experiências suportadas. Uma vez passadas, eram imediatamente esquecidas. As terríveis experiências citadas acima imprimiam no cérebro impactos violentos e constantemente repetidos, e tinham por objetivo despertar a memória, a necessária memória que, hoje, emprega as experiências do passado como guia da ação. A educação das meninas desenvolvia a memória germinal, ainda débil. A primeira ideia de bem e do mal foi formulada por elas. As experiências agiram fortemente sobre a sua imaginação. As que produziam o resultado esperado eram consideradas boas, enquanto as que apresentavam um desfecho inesperado eram consideradas más. Assim, a mulher foi a precursora da cultura e a primeira a desenvolver a ideia de uma boa vida. Por isso, a mulher se tornou um expoente muito estimado entre os antigos e a tal respeito tem, nobremente, estado na vanguarda desde aquela época. Certamente, encarnando os egos alternadamente como homens e como mulheres, não há realmente superioridade alguma. Simplesmente, os que encarnam em corpos densos do sexo feminino têm corpos vitais positivos e, portanto, são mais sensíveis aos impactos espirituais do que os varões que têm corpos vitais negativos.
O lemuriano era um mago de nascimento. Se reconhecia como um descendente dos deuses, um ser espiritual. Sua linha de desenvolvimento, portanto, não era orientada para a obtenção de conhecimentos espirituais, mas sim materiais. Para os mais avançados, não era preciso revelar aos seres humanos essa elevada origem, nem os educar para a realização de coisas mágicas ou instruí-los nos templos de iniciação, para funcionarem no mundo do desejo ou nos reinos superiores. Tais instruções são necessárias ao ser humano atual porque não tem conhecimento dos mundos espirituais, nem pode funcionar nos reinos suprafísicos. O lemuriano possuía esse conhecimento e podia exercer essas faculdades. Contudo, ignorava as leis do cosmos e os fatos relacionados com o mundo físico, coisas e conhecimentos hoje comuns a todos. Nas escolas iniciáticas se ensinava a arte, as leis da natureza e os fatos relacionados com o universo físico. Se fortalecia a vontade, despertava a imaginação e a memória, de maneira a correlacionar as experiências e inventar meios de ação, quando as experiências do passado não indicavam o procedimento apropriado. Os templos de iniciação dos templos lemúricos eram, por conseguinte, escolas superiores de desenvolvimento do poder, da vontade e da imaginação, com graduados cursos posteriores sobre arte e ciência. Embora o lemuriano fosse um mago nato, nunca empregou mal seus poderes, porque se sentia relacionado com os deuses, sob a direção dos mensageiros de Deus, dos quais já falamos. Suas forças foram dirigidas à construção de formas nos reinos vegetal e animal. Para o materialista, pode ser muito difícil compreender como poderiam efetuar essa obra sem verem o mundo ambiente. É certo, eles não podiam ver, tal como compreendemos essa palavra ou como vemos atualmente os objetos exteriores com nossos olhos físicos. Não obstante, assim como as crianças nos dias de hoje são clarividentes enquanto permanecem em inocência imaculada, sem pecado, assim também os lemurianos, que eram puros e inocentes, possuíam uma percepção interna que lhes proporcionava uma vaga ideia da forma externa de qualquer objeto, muito iluminada internamente, como qualidade anímica, por uma percepção espiritual nascida da pureza e da inocência. Entretanto, inocência não é sinônimo de virtude. Inocência é filha da ignorância, e essa não pode se conservar num universo que tem como propósito evolutivo a aquisição da sabedoria. Para chegar a esse fim, é essencial conhecer o bem e o mal, o certo e o errado, e também ter a liberdade de agir. Se o ser humano, possuindo o conhecimento e a liberdade de agir, defende o bem e o justo, cultiva a virtude e a sabedoria. Se cai na tentação, conscientemente faz o mal, desenvolve o vício. O plano de Deus não pode ser reduzido a nada. Cada ato é uma semente para a lei de consequência. Nós colhemos o que semeamos. As ervas daninhas das más ações trazem em si tristeza e sofrimento. E quando as sementes delas caírem no coração castigado e forem umedecidas pelas lágrimas do arrependimento, a virtude florescerá definitivamente. Se no reino do nosso Pai só o bem pode perdurar, não é uma verdadeira bênção a certeza de que, apesar do mal que façamos, o bem triunfará por fim? A queda e a consequente dor, o consequente sofrimento, são um estado temporário, durante o qual
vemos as coisas como através de um vidro embaciado. Depois, encontrar-nos-emos frente a frente com Deus, a quem os puros de coração percebem dentro e fora de si. Bem, vamos iniciar depois dessa longa leitura. Como sempre, escolhemos termos recolhidos do texto para melhor esclarecimento deles. 1. A época lemúrica. Aqui nos reportamos ao conhecimento do tempo e espaço, de onde se originou a primeira raça. O segundo termo são os lemurianos. Estaremos focando nesses seres humanos, nós inclusive, que fizeram parte da primeira raça. Lembrando que a época lemúrica refere-se à terceira época, parte final, a terceira época das 7 épocas que temos no período terrestre. Então, estão todas elas aqui. A primeira época polar, a segunda hiperbórea, a terceira lemúrica, a quarta atlante já se passaram. A quinta época é a que nós estamos vivendo hoje, portanto, a época atual. E a sexta época, Nova Galileia, e a sétima época, Reino de Deus, estão por vir. Aqui em cima, nossa belíssima figura, obrigada, Alain, nos remete perfeitamente que estamos falando do período terrestre, do globo D, e que a época lemúrica acontece, então, a raça lemúrica acontece na última parte da época lemúrica e na era de Leão. O objetivo aqui é determinar, então, o tempo e o espaço que esse grupo de seres humanos foram considerados como a primeira raça. Bem, vamos lá. A primeira época foi a época polar. Aqui nós recapitulamos o período de Saturno. O globo era quente e gasoso. Nosso corpo denso era mineral. A propagação era feita por divisão em 2 partes iguais, que não cresciam. E a nossa consciência era de transe. A segunda época hiperbórea, recapitulamos, o período solar. Haviam ilhas incrustadas em um mar de fogo. Nosso corpo denso era vegetal, mas nós já tínhamos corpo vital. A propagação ainda era por divisão em 2 partes, mas iguais, mas que crescem até o tamanho daquela que originou. Nossa consciência era de sono sem sonhos. Lembrando que no final da época hiperbórea, a Terra foi arrojada do Sol, assim como todos os outros 6 planetas deste sistema solar. Então chegamos aí à nossa terceira época, a época lemúrica. Como já falamos, vamos estudar a terça parte da época lemúrica, de onde se originou a raça lemúrica, já na era de Leão, cujos objetivos eram liderança, lealdade, generosidade e nobreza, como quer Leão, né? Vamos falar primeiro das condições físicas da época lemúrica, nessa ocasião. A crosta da Terra vai endurecendo e solidificando aos poucos. O núcleo ígneo central foi envolvido pela água em ebulição. Do livro de Gênesis, Deus separou a Terra das águas. Erupções vulcânicas e cataclismas ainda eram comuns. A atmosfera era muito densa, semelhante à névoa ígnea do período solar, mas ainda mais densa. As condições físicas, portanto, na última parte da época lemúrica, eram um pouco menos inóspitas, mas certamente ainda selvagens e violentas.
Aconteceram muitos eventos assim fundamentais na época lemúrica. Nós estudamos todos eles profundamente aqui, mas vamos nos lembrar deles porque são importantíssimos. 1. Marte libera o ferro que nos proporcionou o sangue vermelho e quente. Nossos corpos densos tornaram-se eretos, ficamos em pezinhos. Os sexos foram separados aqui na região química do mundo físico. Lembrando que nos mundos invisíveis, a visão física, não existe a separação de sexos. Existem tão somente a manifestação das duas forças criadoras, vontade e imaginação. A propagação aqui, enquanto era dirigida pelos anjos. Nesse momento da nossa evolução, nós já possuíamos o tríplice espírito, o tríplice corpo e o tríplice espírito já era desperto. E é nessa condição que inicia essa série de eventos primordiais para a preparação da aquisição da mente já na época seguinte, que é a época Atlante. Agora nós vamos finalmente falar das raças. Mas, para iniciar, vamos falar das raças, dos fundamentos das raças como um todo, né? É bom lembrar que entre a primeira raça, a lemúrica, até a última, na sexta época, serão 16 raças. Após a sexta época, lá na Nova Galileia, não haverá mais raças na Terra. As raças não existiram nos períodos que precederam o período terrestre, e não existirão nos subsequentes. Vamos nos lembrar bem delas, e a partir daqui vamos começar a estudá-las todas. Então, na época lemúrica, a original, a primeira raça, que é a raça lemúrica. Já na época Atlante, que a gente vai começar a estudar a seguir, estão as 7 raças. Moahaus, Tlavatlis, Toltecas, Turânios, Semitas originais, Acádios e Mongóis. Já na quinta época Ária, que é a nossa época, novamente mais 7 raças. A Ária, a Babilônio Assírio-Caldaica, a Persa Greca Latina, a Céltica, a Teuto-Anglo-Saxônica, a Eslava e a 7ª, que é um povo que vai descender dos eslavos. Lá, na última época, não, na sexta época, Nova Galileia, então haverá a última raça que iniciará a sua jornada no princípio da sexta época. Assim, as raças surgem unindo em grupos de evolucionantes, cada qual sob a direção de um espírito de raça, que eram arcanjos. Mas na medida que ela identifica, também ela divide. E, portanto, ao chegarmos à Nova Galileia, deveremos ser e viver apenas com uma única humanidade. Aqui, entre aspas. Quando nasce uma raça, as formas são animadas por certo grupo de espíritos que tem a capacidade inerente de evoluir até certo grau de perfeição. Quando uma raça chega ao seu limite evolucional, ela começa a degenerar. Então, nós vamos aí ao nosso segundo tema, o prezado cidadão, que aí está. Vamos cuidar deles. Lembrando que quando a gente olha essa figura, que de acordo com o que se estuda, deve ser bem próxima, né? Mais ou menos daquilo que a gente imagina. Lembrando que não tinha testa, que também não enxergava. O calcanhar era mais... Tinha uma pele... horrível. Não havia nívea que desse jeito. As meninas não iam poder usar brinco porque a orelha estava lá atrás. E os bichinhos também evoluíram muito, né?
falando sério, quanto nós evoluímos. Olha os nossos corpos hoje, né? Mesmo o mais feio de nós ainda é muito bonito, né? O corpo denso. Eles dominavam os animais, não, claro que isso é uma alegoria que você colocou aí, sim. Né, ele na cordinha, mas sim, tinha um domínio dos animais de pequeno porte, digamos assim. Olha, realmente você agora me pegou. Aqui está uma representação, mas se algum de vocês tiver uma informação diferente, eles dominavam assim para segurar na cordinha. Não tinha domínio. Não tinha na corda não. De modo geral, né? Não havia domínio e também não havia convivência, porque os lemurianos, nós quando renascemos lá na Lemúria, porque todos nós já fomos lemurianos uma vez na vida, ou muitas vidas, nós não tínhamos percepção externa, então a gente não vivia na região química do mundo físico. De fato, a consciência nossa, a gente tinha um corpo denso na região química do mundo físico, mas não tinha essa consciência no mundo físico. Então nós víamos todos os animais e vegetais com quem a gente trabalhava e modelava os corpos, uma percepção espiritual, uma percepção interna. Como, por exemplo, hoje qualquer um de nós fechar os olhos aqui, vou construir vou construir uma cadeira. Aí eu fico só no meu pensamento aqui, construindo uma cadeira, ninguém está vendo essa cadeira. Nem eu estou vendo essa cadeira com os olhos físicos, mas estou vendo com os olhos mentais. Lá na época, nós não tínhamos olhos mentais, a gente tinha uma consciência muito clara no mundo do desejo, que é uma consciência de sono com sonhos, né? Como a gente tem hoje. A gente, quando sonha, a gente vê muitas coisas, a gente constrói coisas, vê coisas lindas, maravilhosas, né? Coisas até que a gente acha que é impossível. Então, essa percepção de sonho é a percepção que nós tínhamos lá. Tá? Então, não tinha questão de domínio, porque eram todos dóceis. Inclusive, nós éramos muito dóceis, porque nós não tínhamos nenhuma intenção, mas nenhuma intenção de matar nem de dominar ninguém. Nem outras pessoas, nem os animais. Beleza. O exemplo que você deu do estômago, né? Nossos corpos eram com a função do estômago, você não sabe o que está fazendo, mas ele existia, mas não tinha percepção dele. Exatamente, isso mesmo. É como, para ficar até bem claro, inverter hoje. A consciência que tinha hoje muitas pessoas, a consciência que não conseguem ter do espiritual era aquela que era polar invertida. Tem muita gente, inclusive, que detesta pensar, né? Porque Sim, pensar... que nem acredita que o mundo espiritual é possível, que exista. Então é essa mesma inversão. Né? Nessa época a gente não acreditava que existia um mundo físico. Não tinha essa... Tanto não acreditava que os métodos de educação para acreditar eram terríveis. Vai acreditar ou não vai? Vai acreditar na base da dor, da percepção de dor, do sofrimento. Lá não tinha essa dicotomia, ou pelo amor ou pela dor, era só pela dor. Para a região química do físico era sentimento de dor. O famoso enfiar. Dor na parte física. Exato. Não dor na parte moral, nem espiritual, na parte física. Né? Então o objetivo era sentir dor na parte física, para você acordar. Ele existe, né? Você acordar. E lembrei quando a gente não está entendendo uma coisa e a gente fala assim, me belisca. Não é assim? Não estou acreditando, me belisca. Tinha que ser feito dessa maneira. Eu ia fazer essa pergunta. Porque não tinha ninguém, nenhuma hierarquia que chegasse e trabalhasse com a gente na região química. Chegasse e falasse assim, bem aqui, Hélio, vou explicar para você como é que funciona a coisa aqui. Eu já estou na região química e vou trazer você para a região química. Por que não existia esse tipo de possibilidade? Porque a possibilidade tinha que ser feita na base do indireto. Porque esse é indireto, né? Fazer os homens, fazer você, enquanto renascido como homens, brigar, empalar, rasgar, furar, espetar, ou botar você como renascido como mulher em situações de medo, né? de curiosidade, de intenção, com aquelas lindas e maravilhosos sons de natureza, que não tinha nada de maravilhoso, que eram pavorosos, né? Por quê? Veja bem, se eu quiser funcionar na região etérica, os anjos são craques na região etérica. Eles me arrumam, eles me ajudam lá a funcionar na região etérica. Se eu quiser funcionar na região do desejo, os arcanos são especialistas, pode ter certeza que se a gente chegar ao nível disso, eles vão dar uma maior força para a gente lá. Se eu quiser funcionar conscientemente no mundo do pensamento,
Os senhores da mente são especialistas em mundo mental. Se chegar a esse nível de ter uma mente formada no qual a gente conseguir entendê-los, eles vão ter o maior prazer em ajudá-los. Se quiser funcionar no espírito de vida, é só pedir para o Cristo. O Cristo é craque no espírito de vida. É só a gente ter um corpo no espírito de vida. Porque aqui no caso da região química não foi. Porque nenhuma das hierarquias tinha experiência, E por que conhecimento. nenhuma das hierarquias tem experiência? Porque somos nós que vamos ser os especialistas nessa região. Exatamente. A missão é nossa. Porque não, né, nesse esquema de evolução foi criado de tal forma que só quem tem consciência na região química do físico até agora, né, vigília, é o ser humano, somos nós. Então não tinha nenhum outro ser que podia ajudar a gente a partir da região química. Porque veja, a ajuda foi a partir dos mundos acima do mundo suprafísico, não, nos mundos invisíveis, porque os anjos estão no físico, né? Entendeu? Mas não conseguiram, porque não tinha como. Como até hoje. Até hoje, por que existem? Porque a gente tem que trabalhar muito com auxiliares invisíveis. Porque se um animal tiver problema e o problema dele for físico, só nós o espírito do podemos... grupo não consegue salvar, não consegue curar, não consegue tirar para armadilha e tal. Tem que ter alguém que tenha consciência na região química, não está na região química. O auxiliar invisível está na região, no mundo do desejo, certo? Mas ele tem capacidade de saber como funciona aqui e de materializar qualquer pedaço do corpo, ou o corpo inteiro, na região química. Se ele tiver que estancar uma veia furada, ele consegue materializar o dedo. E... Isso, o espírito do grupo não consegue materializar o dedo. Ele deve ficar observando, como é que fez isso? Ele não sabe, ele não consegue ver. Não consegue nem ver. Não consegue enxergar. O anjo não enxerga a região química. Tá? Um arcanjo não enxerga a região química. Nem que a gente queira explicar. Nem o senhor da mente enxerga a região química. Não foi dado a eles esse trabalho. Entendeu? Se você quiser explicar para um anjo o que é a região química, ele vai ficar... Vai ficar maravilhado. Mas perdidão, né? Ele vai olhar tudo com a ótica de etérica. Não teve nenhuma hierarquia ou onda de vida que criou um corpo nesse esquema de evolução. Nesse esquema de evolução. Consciente. Ainda. Porque o período de Júpiter vai ter, o período de Vênus vai ter, o período de Vulcano vai ter. Mas até agora o período terrestre não tem. É por isso. Os próximos são os animais. Né? Os animais, por vegetais e minerais. Se nós ajudarmos. Mas ele sabia como empurrar a gente para cá, né? Ah, sim. Não sabia. Não sabia. Se soubesse, ele não teria que usar esses métodos diretos terríveis. Isso, mas usando esses métodos... Não foi usado, fomos nós que usamos. Não foi por vontade própria. Foi nós que usamos. Somos induzidos a usar. Sim, porque lá eles não... Nós é que espetamos, nós é que empalamos, mas nós somos induzidos a usar. Sim. Mas não foram eles. Foi eles que falaram assim, vai lá e dá uma espetada na Ellen. Não foi. Ainda bem que não. Não. Entendeu? Fomos induzidos a isso. Isso é um bonzinho, né? Obedecia as hierarquias na época, né? Sem maldade, Mas a gente não é? vontade. Sem maldade. É porque tinha que aprender, não né? tinha maldade nenhuma. Não tinha que pedir desculpa. Ô, Alan, desculpa, eu vou dar um tapa. Vamos ver se você acorda. Eu vou espetar, dá licença. O Alan fala assim. Aqui na cabeça, sentiu alguma coisa? Isso, quebrei seu braço. Tomara que você na próxima vida. De nada. Tenta de novo. Assim mesmo. Vamos lá, então. Nesse segundo termo, nós vamos focar nesses evoluentes, entre os quais nos incluímos, como eram e como viviam. Né? Então, quem eram eles? O povo que viveu na terça parte da época lemúrica e que fez parte da primeira raça. O que eles já possuíam? O espírito divino e sua contraparte, o corpo denso. O espírito de vida e sua contraparte, o corpo vital. O espírito humano e sua contraparte, o corpo de desejos. Já possuíam também forma completa, firme e sólida, tronco, membros e uma cabeça em formação. No entanto, é importante compreender que o lemuriano era um ser espiritual. Ele não podia ver sequer seu corpo denso, nem os demais. Tinha uma percepção interna, como nos sonhos,
mas estas percepções eram claras e racionais. Portanto, embora se servissem do corpo denso, não tinham consciência dele. Aí eu preciso fazer uma paradinha aqui, porque eu mesma estou na dúvida. E como estamos estudando todos juntos, eu vou colocar a minha dúvida. Aliás, isso foi levantado numa das reuniões, mas para mim não ficou claro. Eu acho que talvez para outras pessoas. Possuindo já os 3 corpos, instalados materialmente na região química do mundo físico, portanto com um corpo denso para tal, não percebiam a realidade, voltados para o mundo interno, onde focavam suas consciências, tal. Diante de tal realidade, cabe a pergunta. Diante da dificuldade que a gente viu que é enorme para se focarem na região química do mundo físico, já que nos mundos internos eles eram conscientes, portanto tendo livre-arbítrio, será que eles não conseguiam? A dificuldade também não estava no fato de que eles viviam no paraíso, uma vida boa. Como existe sempre aquela vou ou não vou, né? Assim que acontece com os espíritos, escolha. Será que essa turma não está acomodada lá no paraíso? Eu acho que não. Eu posso falar de uma experiência que eu tive, que eu estava andando numa floresta, íngreme assim, me embrenhando, tendo que passar por cima de tronco, uma floresta praticamente lá na França, fechada, e de repente nós ouvimos uns cães selvagens, uma matilha, ao longe e chegando cada vez mais perto, e aquilo fez acelerar o coração, entendeu? Sim. Por mais que eu estivesse no paraíso naquele momento... Desejos. Paraíso, hein? Você entende? Então, é isso, assim, que as mulheres lemurianas acham que viveram. Talvez até um pouco mais. Até bem mais. A vantagem aí, gente, a vantagem é de não ter memória, entendeu? Então, você não lembrava de nada. Então, veja, a percepção ali, nós, quando éramos lemurianos, não tinha percepção do bem e do mal, mas também não tinha percepção da alegria, nem da tristeza, nem da se aqui é gostoso ou não é gostoso. Não existia essa percepção. Nós não tínhamos essa percepção, sabe? Não tinha... O desejo nosso estava voltado tudo para as coisas superiores, lembra disso? Sim. O lemuriano era um mago branco, lógico, certo? Então, ele não tinha a mínima intenção de sentir prazer. Nenhum. O que ele tinha ali de sentimento, desejo, emoção é dever para cumprir. Ponto. Entendeu? Então, interessa se a flor é cor-de-rosa, se aqui é uma rosa, um cravo, não interessa. Interessa que tinha um dever a cumprir. Tá? Então, o problema todo foi a média, né? Então. Exato. Na realidade, ao mesmo tempo que foi um problema, é o nosso grande meio de se tornar um criador. Né? Porque até então, no lemuriano não era um criador, ele era um copiador. Sim. Ele era tipo assim, um bedel, né? Faz o que me manda. É um soldado, exato. Faz o que me manda. O que mandar fazer, eu faço. Se der errado, a culpa é do que mandou fazer, entendeu? Deu errado aí. Criei um animal aqui gigante, mas esse animal aqui, coitado, ele não serve para nada. A culpa não é minha. Chama lá o arcanjo. Chama o arcanjo lá, chama o anjo lá que mandou fazer. Estou falando brincando, obviamente não tinha isso, né? Porque a sabedoria cósmica fluía para tudo até lá, mas não tinha esse tipo de prazer, não existia esse prazer. Entendeu? Existia o regozijo. Qual a diferença entre regozijo e prazer? Quem já estudou sobre isso? Prazer é individual, né? É para si. É isso? O regozijo é mais espiritual do que o prazer? Nossa, pode ter regozijo material também. Pode. Regozijo é o prazer do dever cumprido. Muito legal. Para qualquer um. Para qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso se chama regozijo. Prazer não. Prazer é sempre prazer inferior. Prazer egoísta. Quando você fala assim,
eu sinto o prazer do meu filho estar formado. Egoísmo. Porque você tem prazer do seu filho. Você tem o prazer do filho do desconhecido lá, ou do seu inimigo estar formado? Não. Então é egoísmo. Tá? Tanto é que você vê na Bíblia a palavra regozijo. Você só vê a palavra prazer na Bíblia no Antigo Testamento. Tá? Você tinha o prazer, porque tinha Jeová. Jeová, olho por olho, dente por dente, as coisas todas, né? Então, regozijo é isso. Regozijo é o prazer do dever cumprido. Tá? E dever cumprido, não é prazer cumprido. Porque também tem um problema entre dever e prazer, né? Sim. Tá? E o regozijo só sente quem tem regozijo, de fato, quem tem a primeira iniciação. Até a primeira iniciação, a bagunça entre regozijo e prazer é muito grande. Sim. A purificação do prazer, a sublimação do prazer e regozijo se alcança somente através do exercício de introspecção. Beleza. Porque na introspecção se divide. Sim. Uma coisa que você acha gratidão e não sei o que, ele quer que você fale assim, nossa, mas eu senti um prazer danado, que é isso? Ai, me arrependo de forma íntima. Porque me pegou. Eu me peguei, né? Eu me peguei a mim mesmo fazendo o julgamento errado daquilo que eu achava que era dever. Então, a gente põe só prazer, 2 pontos, egoísmo. É prazer egoísta. Todo prazer é egoísta. Bom, então... Indo nessa... Desculpa, só um ponto. Nesse momento, né, você comentou aí no princípio, Carlos, o que fez, né, ou qual era o motivo de querer realmente continuar descer no mundo físico? Não tinha uma mente. Não tinha motivo. O lemuriano não tinha motivo nenhum. Então. É como a Magri falou, se dependesse de nós como lemuriano, a gente ficava só lá, né? Alguém tinha que empurrar. Então, agora você já respondeu. Porque se você não tinha uma mente, você estava num contexto desse, mas você, como poderia gostar também do ambiente físico desse? Né? Da mesma forma que nós tivemos que ser, entre aspas, empurrado, por quê? Para que empurrado? Para cumprir o plano de Deus. Senão ele está parado, o plano de Deus né? era vocês, seres humanos, igual à região química. Vocês, anjos, igual à região etérica. Vocês, arcanjos, igual à região mundo desejo. Então, alguém tem que empurrar. E demorou para empurrar. Empurrou. E o resultado foi tão grande, foi tão bom, que tem muitos de nós que não queremos mais sair da região química. Então... Entendeu? Olha, e agora nós temos memória, temos mente, temos tudo para saber que deveríamos estar saindo da região química. E a maioria de nós não quer sair da região química. Tem até medo de sair da região química. A queda não foi um empurrão para gente... A queda foi um empurrão para os... A queda foi um empurrão para os desavisados. Quem entendeu a queda como uma oportunidade para se tornar o criador, não abusou da força sexual criadora. Quem não entendeu a queda, né, mas aproveitou dela de uma maneira errônea, até hoje está abusando da força sexual criadora. A queda foi uma oportunidade, tanto é que quem não caiu, quem não abusou da força... Porque na realidade a queda não é... Explicar de novo aqui, né? A queda não foi atender às sugestões dos espíritos lucíferos. Não foi isso. Atender às sugestões dos lucíferos é bom, tanto é que os espíritos lucíferos tem até vários trabalhos na Rosa Cruz sobre espíritos lucíferos. Benfeitor ou malfeitor? Benfeitor. Benfeitor, tá? O malfeitor fomos nós, que pegamos aquele caso da relação sexual e abusamos para fazer dela hoje um meio de satisfação e não um meio de procriação, que poderia ser feito. Entendeu? Então a queda, sim, sem dúvida, desde que não tenha caído. Os irmãos maiores, por exemplo, não caíram. E vários outros seres não caíram. Aproveitaram, falou, opa, então é assim que funciona. Quer dizer, para eu ter a percepção real da região química do mundo físico, né, eu tenho que trazer para mim a responsabilidade de quando eu vou usar a minha força criadora para ajudar o irmão e irmã para renascer de lá. Eu tenho essa prerrogativa para eu fazer a hora que eu quiser, assumir a responsabilidade, beleza, eu quero. Só que aí a gente descobriu que além disso, né, trazia um outro prazer, o prazer. Qual é o prazer que a força sexual criadora, quando usado para um ato sexual que não seja para procriação, dá no ser humano?
Qual é o prazer? Qual é o prazer? É um prazer corporal, né? Um prazer... Mas o que é esse prazer corporal? Nós já falamos aqui. O que acontece quando dois seres humanos, um homem e uma mulher, se relacionam no ato sexual e alcançam o orgasmo? Significa o que é isso? Você começou a criar uma pessoa ao mundo, né? A conexão. Quando isso é para satisfação É a máxima materialidade. Exatamente. É o ponto, é o instante, é o momento que dura segundos. Dura segundos. Certo? Efêmero. Não vem dizer aqui que dura 1 hora, 1 minuto, não, porque tá mentindo. Dura segundos. É aquele momento, aquele lapso de tempo em que você tem o máximo, a sua consciência tem o máximo nível de materialidade. Por isso que todas as doenças e enfermidades advindas do abuso da força sexual criadora é consultiva. O que é consultivo? Te come, te mata de dentro para fora, te definha. Entenderam? O que é a máxima consciência da materialidade? Assim? Máximo é onde você tem a certeza da materialidade, a certeza da região química do mundo físico. Porque todos nós aqui temos certeza da região química do mundo físico, mas essa certeza é muito relativa. Por que é muito relativa? Eu não acredito em Deus, acredito só em sólidos e gases, não sei o que. Aí você pega um avião, o avião começa a balançar, ai meu Deus. É assim nessa piadinha? Não é essa piadinha que conta dos agnósticos e ateus? Não, porque eu só acredito nas coisas que vejo. Eu tenho total consciência da região química do mundo físico. Na hora, num sufoco desse, ou outros parecidos com esse, vai atrás de Deus, curandeiro, bezedeira, xamã, o que puder aí, não é assim? A primeira espinhazinha que aparece no emocional, no mental, já vai correr para rua. Exatamente. Então, quando você gasta a sua força sexual criadora para a praticação dos sentidos, ou seja, você está gastando ela para baixo, né? Que é isso que é o ato sexual. Os dois ali têm a maior percepção da região química do físico. Isso dá um prazer. Dá tanto prazer que as pessoas que são, vamos dizer, que gostam da parte química do mundo físico são as pessoas que mais praticam ato sexual. Porque os intelectuais não praticam ato sexual. Por quê? A força está dirigida para cima. A força está para cima. Consciente ou inconsciente? Inconsciente. Eles apenas não sentem vontade de ter relação sexual. Mas você vai falar para a pessoa, não tem porque você está dirigindo sua força tudo para cima. Para que força? Eu estou dirigindo? Para onde? O que você está falando? Só para eu entender. Porque aqui está escrito aqui no conceito, né? Você dirige sua força sexual para 2 lados. Ou para cima, ou gasta. E as formas de dirigir para cima é sempre a parte intelectual, a parte altruísta... Não é só a parte, não, veja bem. A parte intelectual, você gasta a sua força sexual para cima para conseguir manifestar o seu pensamento. Então você está usando ela para manifestar o seu pensamento, egoísta. Certo? Quando você faz exercícios esotéricos da Fraternidade da Cruz e mantém a sua força sexual dentro de você, para onde vai essa força sexual? Está aqui no conceito. Não, ela fica dentro de você, aonde? No dedo no pé, no dedo do pé, na orelha. Na região sacra. Exatamente. Na região sacra. Primeiro fica na região sacra. Na região sacra. Onde tem o osso sacro. Na região onde está o osso sacro. Aliás, o nome, tem até um trabalho bonito sobre isso, do osso sacro. Ela fica ali, você vai armazenando ela ali. Ela é o combustível. Para quando você chegar a um determinado nível espiritual, ela é combustível para acender a chama de Netuno na medula espinhal. Aí ela sobe, mas ela vai subir ali, consciência sua e com o objetivo único de, ao passar pelas... O Alan explicou bem isso. Ao passar pelas 2 glândulas, né? Vibra as 2 glândulas e começa a formar a ponte que dá a clarividência total. Certo? E não é só isso ainda, ela volta e passa do lado do assento do Espírito Divino. Lembra? E aí na volta ela pode voltar pelo coração ou voltar pela espinha. Aí depende da sua vibe, se você é um cultista ou se você é místico. Ok? Então, tem maneiras de guardar
Porque quando você joga o intelecto, você não guarda, você gasta. Tanto é que o intelectual cansa. Cansa do pensamento. Cansa, tanto que muitos vão para as drogas ou para o bebida alcoólica. Não é assim? Isso, por isso que ele gasta. Ele gasta tanto quanto o oratômano. O cara que... A pessoa que gosta de manter... sei lá. O viciado em sexo, tá? Viciado ou viciado em sexo. Ela cansa tanto quanto isso, entendeu? Os dois cansam, porque gastam, né? Essa forma de manter armazenada na região sacra, isso não cansa, não gasta. Ao contrário, te fortalece espiritualmente. Então a ideia é mantê-la nessa região. Sim. Nem gastar, nem abusar desse excesso também. Não, mas é por intelectual. Por isso que existe uma escola como Fraternidade Rosa Cruz, para ensinar a fazer isso. Mas ensinar a fazer isso sem um pingo de egoísmo. Porque para você armazenar ali, só tem uma maneira, prestação de serviço. Prestar serviço. Não tem como se armazenar. Hoje vou botar 200 quilos lá, agora amanhã vou botar 300 gramas. Puta, já estou com 5 quilos ali. Não tem como. É interessante. Certo. Aí já tem interessante. Não tem Já tem interesse, né? Aí já não é desinteresse. Aí já interesse. não tem uma almoxarifada ali para você contar. Ai, Jesus. Bom, então nós estamos falando do cidadão que eu anunciei, então vamos falar dele. Vamos falar da visão do lemuriano. Nós já vimos aqui, mas agora nós vamos rever com foco nele. O lemuriano ele não tinha olhos, apenas 2 manchas sensíveis à luz. Enquanto fazíamos parte do Sol, não precisávamos de olhos, éramos todos luz. Quando houve o arrojar da Terra do Sol, passamos a viver na escuridão e a partir daí começou a construção dos olhos. A natureza construiu os olhos para captarem a luz. Da mesma forma que a natureza construiu o tubo digestivo pela necessidade de digestão que já existia. A ameba, vocês lembram, estava no texto. É um exemplo interessante. O lemuriano, ele necessitava de olhos. Ele tinha a percepção da luz e a luz começou a construir esses órgãos em resposta àquela necessidade. Bem, lembrando que uma visão semelhante à que temos hoje só foi alcançada no final da época Atlante. Assim funciona a natureza na sabedoria divina. Tudo que é fundamental para nosso funcionamento na região química do mundo físico é nos trazido pela natureza. Nada falta e nada é inútil. Bem, vamos falar agora também daquela coisa que a gente já conhece, mas que é muito bonita. Como seres espirituais que eram, sob a direção dos senhores e Vênus, usava a linguagem e seu poder com enorme reverência. Sua linguagem era análoga aos sons da natureza, que chamamos de onomatopeia. Sons do vento, o murmúrio das águas, o ulular das tempestades, sons, enfim, dos vulcões, cataratas e etc. Essa linguagem lhes dava o poder de influenciar seus semelhantes, animais e naturezas como um todo. Assim, sua linguagem e respectivos poderes eram considerados santos. A linguagem do lemuriano não era uma função de sequências de palavras. Ele absorvia e projetava a frequência, o ritmo, a melodia da natureza, absorvendo também de alguma forma o poder dela. Por isso a linguagem era considerada divina. Já na segunda raça, entre os Mohawks, já a primeira raça Atlante, embora eles já dessem alguns nomes para algumas coisas, eles ainda consideravam a linguagem sagrada como a mais elevada expressão direta do espírito. Interessante aí que o objetivo sempre foi a luz. Né? Abrir os olhos. Sim. O que significa isso? Por que a gente tinha que buscar ou buscava a luz? É na luz que você identifica o que está em torno de você, analisa e reflete. Se você não tem luz, você não enxerga que está em volta de você, é sombra, né? Acho que sim, acho que é isso. Bem, então vamos lá.
vamos falar de algo que nós estamos revendo hoje, todo o material que nós estudamos na primeira raça sobre a Lemúria, e isso vai ficar conosco, fatalmente. Bem, a propagação em relação aos anjos. Observemos que estamos falando de uma raça nos tempos em que ela era composta de inocentes lemurianos, que nada sabiam do nascimento ou da morte do corpo denso, já que ainda não haviam conseguido dirigir sua consciência para o mundo físico, pois esta estava dirigida aos mundos internos. Assim sendo, a propagação era conduzida com a participação dos anjos. Isso acontecia nos momentos em que as linhas de força dos planetas atuavam em determinados ângulos. A união dos casais ocorria nos templos, sempre nessas condições. Assim, a gestação ocorria sem nenhum desconforto. O parto era absolutamente indolor, num sono profundo. Já existia consciência nesse tempo que estava gestando? Não. Não tinha pré-natal, não tinha 9 meses, não tinha parteira. Não. Acontecia, mas a gente também não era consciente. Não. Bem, não tendo a consciência nem de seus corpos, nem dos demais, uma propagação não poderia acontecer de modo natural. Sendo feita com a ajuda dos anjos, sob obediência das leis cósmicas, o resultado seria a não dor ou desconforto. Bom, aqui também tem um trecho que nós vamos falar, porque é fundamental, da divisão do sexo, da separação dos sexos. Vamos lembrar que a partir da separação dos sexos, cada vez que renascíamos aqui, e era muito mais constante do que agora, devido às condições do ambiente da Terra. Uma vez nascíamos com o sexo masculino, homens expressando com mais facilidade a força criadora da vontade. E a outra vez com o sexo feminino, mulheres expressando com mais facilidade a força criadora da imaginação. Aqui vale a pena lembrar da necessidade que deveria haver de muitos corpos. Veja, os lemurianos eram cegos. Eles não andavam, eles pulavam. O corpo, eles não sabiam nem onde estavam, nem o que estavam fazendo. Eu acho que cada corridinha, cada 3 saltinhos, lá ia um. Puf! Coitado, cego, pulando, sem saber onde está, perdido no bosque. Que coisa mais doida. Então dá a impressão que enquanto mulheres, talvez elas ficassem grávidas o tempo inteiro. Nem percebiam, não doía, não sentia mal. Mas ninguém fica certo. Mas também ninguém falava como é que fazia com os bebezinhos. Mas deixa pra lá que não dá pra falar nisso hoje. Também não sei. Também não sei. Mas, você não lembra? Não, mas não lembro. Você não lembra? Aos pulinhos. Você também já foi mulher. O pior de tudo foi dar pulinho e cair. Pulinho e não sabia nem o que estava acontecendo. O que marcou a próxima vida não vou pular pra cá. Volta lá, Volta, Angela. Seguinte, vocês acham... primeiro você falou uma coisa interessante, é verdade mesmo. A quantidade a propagação era uma coisa constante, porque o tempo, a expectativa de vida era segundos. 3 pulos. Segundos, se der sorte, se desse hora, já era idoso. O idoso. Tem um idoso andando lá de 62 minutos. Aquela é idoso, certo? Mas, primeiro que era isso mesmo, tá? Por quê? Porque nós tínhamos que viver na região química do mundo físico com essas condições extremas, sem ninguém conseguir nos ensinar como viver na região química do mundo físico, entendeu? Esse negócio, por exemplo, de buscar os olhos, a luz, era por necessidade de sobrevivência, entendeu? Sobrevivência, você tem que enxergar onde você está, meu caro. Você não quer, olha para a luz. Então, aqueles 2 pontinhos escuros que tinha que eram mais sensíveis à luz, né? Tinha noção, né? Tanto é que depois a gente vai ver na época atlântica que a gente era ensinado pelos senhores de Vênus e de Mercúrio a procurar a luz. Até tem aquela história dos anéis umbelúnicos, lembra aquele negócio todo? Então, aquelas lendas e tal, era justamente para dizer por que a gente tinha que buscar luz. A luz física
não é a luz espiritual. Agora, a luz física levou a gente a buscar a luz espiritual depois, mas primeiro a física. Porque a espiritual a gente já era iluminado, a gente morava junto com os anjos, arcanjos, os senhores da mente, pô, mais iluminado que isso não dá para ser, né? Mas fisicamente a gente era uns tapados mesmo, cegão tapado. Então tinha que buscar essa luz, né? E essa luz tal. A outra coisa é o seguinte, a questão de renascimento era renascimento alternado. Homem e mulher. Por que era alternado? Já era alternado a mulher lá. É verdade. Por quê? Porque já lá era feito isso. Porque você tinha que ter a experiência com vontade e você tinha que ter a experiência com a imaginação. Ou seja, a gente tinha primeiro, quando renascia, quando o homem ia lá na base da porrada, da briga, dava empalamento lá, arrancar a cabeça, quebrar braço, né? E quando mulher, você tinha que ter a experiência do despertar da memória, lembra? Despertar da memória, despertar do bem e do mal, do que é bom, do que não é bom, né? Então homem e mulher a necessidade era também para isso. Isso na região química, não nas regiões, na região química, né? Esse tipo de experiência, não tinha como você ter de lá de lá. Tá, aí, e outra coisa, as mulheres, quando você renascia como mulher, não eram todas as mulheres que ficavam grávidas ao mesmo tempo, porque as condições planetárias não eram sempre as melhores ao mesmo tempo, como não são hoje. Né? Lembram? Lá já tinha Terra, Júpiter, Marte, tá tudo rodando já tinha influência astral para isso. Se não tivesse influência astral, os anjos estavam falando que eles iam buscar a condição planetária melhor. Não é verdade? Quando a gente fala isso, para ficar... Vem muito na minha cabeça, assim, por exemplo, o cio dos animais. É mais ou menos isso, quando tinha essa influência planetária, era como se fosse guiado, quando as aves saem daqui, os pinguins saem daqui, vão lá, os PTO, para poder... É parecido. Parecido com isso. Parecido com as migrações. Eu já pensei nisso. Tanto é que, lembra, tem uma passagem no conceito que fala que a lua de mel é uma reminiscência daquela época, entendeu? Daquela época a gente fazia isso. Só que quem fazia isso com a gente eram os anjos, né? Sim. Agora, os anjos colocavam a gente... Como é que os anjos colocavam a gente na latitude e longitude necessária para ter a relação sexual e Até chegar lá, já perdi um sinal. Saía assim 1 milhão, que chegar lá era vantagem. Saía 1 milhão, chegou 10, beleza, é esses 10 aí. E sai 6 meses antes, né? Nossa, cadezinha. Não tinha as correntes astrais. Não, veja bem, primeiro você tinha que caminhar lá, com o seu corpo denso. Porque você morria, não tem essa do anjo chegar lá e suspender você e levar você lá e descer de lá. Não existia paraquedas, avião, nem nada disso. Você tinha que deslocar. Primeiro, nós populávamos a terra inteira, a gente populava, certo? A terra inteira era populada, né? Porque todo lugar era ruim, certo? Populava aquelas crostas terrestres que apareciam, elas apareciam e desapareciam, né? Não era constante, não era permanente. Não tinha um caminho, falava, agora pega essa reta aqui e vai lá. Não, ela estava sempre em movimento, né? Então, a gente tinha um trabalho danado de se locomover até lá. A gente locomovia até lá pela indução dos anjos. Sim. Mas era difícil. Outra coisa interessante, que vocês, quem estuda astrologia, a sua Rosa Cruz já deve ter pegado isso, que as condições planetárias, elas não são somente num lugar. Elas são em vários lugares. Porque depende do quê? O movimento da Terra também. Depende do seu ascendente. Concorda? Um lugar bom para alguém que nasceu no Escorpião não necessariamente é um lugar bom para quem nasceu em Câncer. Mas lá a gente não tinha. Tinha. Os anjos tinham. Os anjos, sim, mas... Anjos eram astrólogos. Então... Mas as tinha que ser. Não as configurações, mas estava informação ainda. Não, estava informação à Terra. Os planetas não. Isso. Das influências dos planetas estavam tal. Então, eu quero dizer o seguinte, que na Terra, as condições planetárias para haver o ato sexual sem dor eram em vários lugares. Não era um lugar, imagina, só lá. Acontecia isso, 10 milhões aqui, chegava 2 ali, certo? Porque o resto morria pelo caminho. Possivelmente fazia um ciclo ali, de uns quilômetros ali. Aí é outra coisa, esse time aqui dá certo. Coisa interessante. Como é que era escolhido o casal? Pelo ascendente? Não sei, boa pergunta.
punha duas pessoas para conversar e ver se dava liga? Não, isso é hoje nos programas. Você se acertava. Programas de TV tem isso. Mas não teria que ser alguém que estava próximo, por isso não morria, né? Saía dali e morria. Como é que como o homem se encontrava com a mulher e fazia uma relação sexual? Pela percepção. Que No barzinho não era. Você não consegue enxergar. Sim, mas Mesmo tinha se enxergar a a pessoa. ligação A vantagem de chegar a pessoa, você não sabia se era feia ou bonita, certo? Essa era a grande vantagem. Estava no escuro, certo? Percepção interna. Sei lá, você está bem do lado da pessoa. Primeiro você tem a percepção que você é homem está do lado de uma mulher e você é mulher está do lado do homem, certo? A primeira percepção era essa. Senão não ia dar gravidez. Mas os anjos não estavam ali, os anjos estão na região etérica. Ah, é verdade. Eles não enxergam você, não enxergam, o anjo não enxerga você na região química. Deve ter dado muito problema. O anjo enxerga o corpo vital seu, mas não o corpo denso. Já dei a dica. Os anjos enxergam o corpo vital e não o corpo denso. Por isso que ele pegava o corpo homem vital não está junto com o corpo denso? Sim, então, não tem jeito do corpo vital estar lá e o corpo denso está aqui, certo? Eles estão juntos. Era dirigido então os anjos, por meio do corpo vital, ele sabia onde você estava e onde estava a sua parceira, o seu parceiro. E as influências... E naquela influência ele falou assim, agora... Já é rápido. Atacar! É do mesmo jeito que hoje os animais têm um instinto. Sim, é instinto. Hoje com os animais tem a questão, diferença da consciência dele é diferente aqui, tem os hormônios. Tem os hormônios? Os hormônios, as danças, né? Os insetos, os passarinhos, tem aquelas danças lá, fica dançando lá, chamando a fêmea, lembra? Tem toda essa história lá, aqui hoje. Naquela época ela era mais fácil, não tinha nada disso. Tinham os anjos, né, através da visão etérica, dizendo pra gente, ó, agora é hora de você fornecer o próximo corpo para você mesmo. Certo? Vai rápido, não perca a oportunidade. Não cai no buraco. Esse é o maior incentivo. Você está fornecendo um corpo para você mesmo. Tá, mas aí existia... Veja bem, eu tenho relação com uma mulher e forneço um corpo. Isso. Não é para mim. Mas o outro está fazendo isso. Esse corpo aqui é para mim. Então esse aqui pode ser para outro. Mas de qualquer maneira, o fato de eu estar fornecendo um corpo é que me dá o direito de ter um outro corpo. Tá certo. Olha que coisa interessante. Por isso que a Fraternidade Rosa Cruz defende o seguinte. Se você é uma pessoa que tem condições emocionais, financeiras, físicas de ter um filho, tenha. Porque você está fornecendo um corpo para você mesmo, daqui a 1000 anos. Sim. Né? Porque o corpo denso nosso, infelizmente, ele é muito do nosso pai e da nossa mãe. Nós não temos, nós egos, hoje, não temos a capacidade de fazer muita coisa diferente do nosso corpo que não seja parte da mãe e parte do pai. Certo? O físico, denso. O resto tudo bem, mas o denso não. Como o vital é cópia do denso, ferrou. Os dois são iguais. Então, se eu procriar e meu filho procriar e meu neto procriar, nessa linhagem, quando chega lá na frente, eu posso ter o mesmo corpo que eu tenho aqui, melhorado por essa linhagem até lá na frente. Veja como está escrita a genealogia de Jesus. Jesus está bem clara nesse sentido. Tá? Ele conseguiu ter um corpo aqui, porque esse pai, essa mãe foi assim, esse pai, essa mãe foi assado, esse pai, papai foi assado, assim. Então eu tô danada. Então eu estou falando isso porque isso nasceu na Aleluia. Essa necessidade de você se dar para o outro e o outro se dar para você procriar um filho, foi por causa da necessidade de você ter um corpo. Porque você imagina se chegar naquela hora lá, se tivesse vontade, ninguém quisesse ter filho, numa lemúrica. Acabava a raça humana, a vida humana falhou no esquema de evolução. Óbvio que isso jamais ia acontecer, mas se acontecesse. Entendeu? Então, isso é interessante para a gente notar que uma coisa assim tão simples nasceu lá atrás e a gente fazia ali por indução dos anjos, mas é lógico, uma hora a gente começou a descobrir que a única maneira de você continuar evoluindo aqui era ter filhos, para você ter possibilidade de ter seu corpo. Por isso a importância das raças, então, né? Das várias raças, porque são corpos... E aí a pergunta, o ser humano, dentre os seres vivos, é um dos únicos que se você deixar sozinho, morre, né?
Certo? Se você Nasce- procriar neném e nasceu deixar e- no meio do... é. Se hoje, com todas as condições, se deixar morre, imagina aquela situação. Não, por isso que eu quero com aquela dúvida. O que faziam com os... Exatamente. Tem que Era cuidar. cuidado Quem do- cuida? do Quem é que cuida hoje das crianças aos 0 a 7 anos? Os pais, a mãe. Não, o... Quem é o grande cuidador? Ah, Os anjos. os anjos. Não é o Lembra? anjo da Tanto guarda. é que é normal crianças falarem que tem amiguinhos É, invisíveis. sim. Amiguinhos invisíveis, gente, não é criança desencarnada invisível, tá? Porque São os anjos. criança desencarnada não fica apegada à Terra. Não. Criança desencarnada está lá Lá, no primeiro céu, primeiro céu. estudando, trabalhando, preparando para voltar. Sabe Então, que é bom, né? não vem essa que amiguinho invisível, criança desencarnada que não cola, certo? São os anjos. Certo? E tanto é que, como a Magali bem colocou aqui, as crianças, como hoje as crianças são clarividentes, nós éramos clarividentes lá. Então, a clarividência das crianças aqui é muito parecida com a reminiscência da clarividência nossa lá. Por isso que a criança, quando brinca com os amiguinhos invisíveis, para ela é normal, natural. Não existe medo. Medo quem põe é o adulto que fica lá enchendo o saco dela, entendeu? Né? Mas ela, normal, natural. Como o crescimento era muito rápido lá, né, a morte também era muito rápida, essa criança, ela teria que chegar até um estado para poder fornecer outro Mas, corpo. primeiro, quem disse que a base de tempo lá era igual à base de tempo Sim, aqui? então, isso que eu estou falando. Quem disse que um dia tinha 24 horas lá, como tem aqui? Quem disse que um mês lá tinha 30 dias, como tem aqui? Não tinha. A velocidade era muito maior. E outra coisa, lembra o seguinte, uma coisa da época lemúrica. O eixo da Terra era vertical assim ou já era assim? Não, Era assim. É, uhum. Então, o que acontece com um planeta com coisa assim? Gira muito mais rápido. Ele vai gerar Muito mais mais rápido. Então, os 9 meses podia ser 2 meses, um mês, um dia, uma Ela hora. respondeu, Magali. Certo? É porque aí a A criança, base de tempo era totalmente diferente a daqui. criança Nossa, nascia e a mãe mais rápido morria. mesmo, porque Conclusão. um peão assim Não. ele vai demorar Veja bem, tempo. veja bem, a gente não brinca aqui que, por exemplo, se eu tenho aqui 50 anos na Terra, quantos anos eu teria em Mercúrio? 150 anos. Por quê? Porque Mercúrio gira muito mais rápido. Entendeu? Então, quanto mais rápido você gira, mais rápido você desenvolve. O desenvolvimento é muito maior. Né? Então, ou seja, não tem essa de ficar 9 meses embalando a criança, dando chupeta, mamando no peito. Essas coisas todas não existiam naquela época. Mesmo porque qual é o alimento do aleuriano? A menor ideia. Arroz, feijão, batata, bife, mel, pedaços de carne que ele comia quando Plantar não plantava, mordia. bicho não matava. Não tinha nem dente, coitado. O bicho era banguela. Era éter. Não tinha que manter uma forma física. Só vem cá, como é que eu, como ser humano masculino, conseguia lutar com o outro, brigando, espetando não sei o quê, se eu alimentava sua dieta? Era o leite. Que leite? Não, ainda eu acho que era... Sabe Deus. Sabe Deus, era mesmo. Não, se a gente se aprofunda, a gente fica... Nossa, é muita coisa para a gente se imaginar nesse lugar, né? Eu fiquei pensando, nasceu uma criança... E a coitada da lemuriana, além de ficar pulando, ainda tem que ficar chacoalhando o bebê. Não porque lembra, a velocidade de rotação era muito maior. Então, a questão de infância era muito mais rápida. De repente, em 1 hora, já estava formado o homem, por causa da... Nós temos animais assim, né? A alimentação da época lemúrica era vegetais. O quê? A alimentação do lemuriano era... Qual a alimentação lemuriana? Não Vamos lá. sei. Ué, você não botou a figura do... Nós éramos similares Botou a a... figura do Alan aí, cadê a figura do Alan? Os animais. Põe a figura do Alan lá, põe de novo aí. Verdade, tá difícil. Põe aí, pra todo mundo ver. Vamos ver, não, vamos ficar com essa Pra dúvida. trás, lá pra trás. O desenho do Alan. Lá pra trás, lá. Aí vamos procurar aqui, cadê? Tiraram! Não tem! Não, volta mais um. Você lembra? Sacanagem, vocês Você tiraram. lembra, ó? Eram os vegetais. Leite. Era leite. Leite. Não é o leite de hoje. Não era o leite. Era o pastor? Já éramos A pastores. interpretação bíblica é pastor. Era leite, não era leite, era um alimento líquido extremamente nutritivo que fazia a gente manter as forças. Que vinha do vegetal. Que vinha do vegetal. Vinha do reino vegetal. Tem um... Não era carnívoro.
Não era carne, porque não tinha dente, a gente era banguela. Vamos encerrar com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão mornos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença. Para dar aos outros tudo que já temos de coragem, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.